Aí galera, chegamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar passando algumas possibilidades, de inclusão nas aulas de educação física, pensando especificamente em um aluno com deficiência física, um aluno, por exemplo, um aluno cadeirante nas aulas de educação física. Mas antes de começarmos, eu espero que você, se não é inscrito, se inscreva no canal e ao final do vídeo, se você gostar, eu vou pedir para que você curta e compartilhe o vídeo para que possa chegar ao maior número de pessoas possível, beleza? Vamos lá, galera. Falar de inclusão é algo extremamente complexo, porque muitas pessoas têm uma percepção de inclusão que talvez não seja o conceito real de inclusão. Então, quando a gente fala de inclusão, incluir, o que seria incluir? Quando você pensa na aula de educação física, eu quero incluir um aluno com deficiência. Hoje nós vamos falar sobre um aluno cadeirante. Como que eu faço para que esse aluno cadeirante seja incluído nas minhas aulas, Tivemos aí a Paralimpíada com bastante medalha para o Brasil em diferentes modalidades e isso gerou e despertou bastante curiosidade das pessoas. Inclusive algumas pessoas me procuraram perguntando por que eu não faria um vídeo relacionado à inclusão, à deficiência nas aulas de educação física. E pensando nessas possibilidades, hoje a gente vai falar sobre o aluno cadeirante nas aulas de educação física e como incluir esse aluno. Então, na televisão, na mídia, fica muito simples e muito fácil de você analisar a inclusão, Na mídia, a impressão que se tem é que tudo é muito fácil, tudo é maravilhoso e que a pessoa com deficiência ela não sofre nenhuma adversidade aí no seu cotidiano. E isso é extremamente ilusório, Sabemos que a acessibilidade das pessoas com deficiência, vamos falar especificamente das pessoas com deficiência física cadeirantes, essa acessibilidade ela é muito complexa, então no dia a dia as pessoas com deficiência cadeirante elas têm muita dificuldade. Vamos pensar numa criança, um adolescente, num aluno chegando nas aulas de educação física. Como que eu entendo e como que eu faço para que esse aluno seja incluído nas minhas aulas? Então as possibilidades de inclusão são diversas, mas antes disso eu preciso saber o conceito de inclusão. Primeiro eu preciso entender o que é incluir aquele aluno. Colocar aquele aluno na aula de educação física simplesmente para ele fazer parte da aula é incluir? Fazer com que o aluno esteja ali presente é incluir? Esse não é o meu conceito de inclusão em relação aos alunos. Meu conceito de inclusão é que o aluno faça parte da atividade, que ele se sinta realizado praticando ou fazendo aquela atividade, ele se sinta presente na aula, que ele consiga fazer as atividades propostas e os exercícios que você sugerir. Vamos pensar num aluno com deficiência física, um cadeirante que chega na sua aula o primeiro dia. O que você faria? Qual seria a sua abordagem a esse aluno dentro da sua aula? Então vamos pensar que a sua aula é a primeira aula do dia e o aluno novo é um aluno com deficiência, um aluno cadeirante e você programou uma atividade X. Como você inclui esse aluno? Como você faz com que esse aluno faça parte dessa aula? Então é importante você primeiramente entender o que aquele aluno não consegue fazer, Quais são as reais dificuldades deles ou as impossibilidades. Primeiro você tenta entender o que aquele aluno não consegue fazer. Partindo daí, você direciona as suas atividades, você direciona a sua proposta em prol da inclusão daquele aluno. Como que você inclui? Trabalhando de forma conjunta, trabalhando de forma coletiva, fazendo com que o aluno que não tenha deficiência entenda as condições daquela criança que está sendo inserida na aula e precisa ser incluída dentro da atividade. Então você tem que fazer uma via de mão dupla, trazer para o aluno
que não tem deficiência, o entendimento daquela deficiência que o aluno apresentou dentro da sua aula, né? Porque ele vai fazer parte daquele grupo, ele vai fazer parte daquela comunidade escolar, então é importante que todos aprendam com ele, né? Como deslocar uma cadeira, por que você não pode obstruir uma passagem da cadeira, enfim, a questão de perguntar se precisa ou não de ajuda, para que o aluno não se sinta totalmente blindado, né? Porque tudo você precisar fazer para ele, às vezes ele tem uma autonomia grande, então é importante que você ensine os seus alunos a passar para essa criança aquela questão de posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Se ele falar não, quem está oferecendo ajuda não pode se sentir ofendido, né? E antes de mais nada, trabalhar dessa forma, né? O conceito de empatia, né? Aquela troca. Então, você entender que a necessidade daquela criança é diferente da sua e passar para os seus alunos essa condição. Em cima disso, você vai tentar desenvolver os seus conteúdos, as suas atividades, de uma forma que aquela criança também possa realizar, sempre dentro das suas condições, é claro. Então vamos pensar numa atividade de manipulação, por exemplo, né? Então você primeiro observa se aquela criança ela tem os movimentos dos braços, das mãos, de repente até o movimento das pernas. O que você está trabalhando dentro da sua aula e você fazer uma adaptação, né? Você vai fazer uma variação de atividade ou variação de exercício, sempre pensando no objetivo principal. Então, se o seu objetivo principal é manipulação, você tem que propor para essa criança também a manipulação, sempre pensando dentro da condição que ela tem, dentro das possibilidades dela. Então vamos pensar de repente aí numa atividade de corrida, por exemplo. Como que eu consigo incluir o meu aluno cadeirante numa atividade de corrida? Então eu posso fazer diferentes abordagens. Eu posso fazer uma corrida, um aluno sem a cadeira e o meu aluno com a cadeira fazendo toque nela, empurrando a cadeira. Se o meu aluno tem dificuldade de empurrar a cadeira, eu posso colocar alguém para auxiliar nessa, né, para empurrar essa cadeira, gerando esse deslocamento em velocidade, que teoricamente seria uma corrida. Então eu vou fazendo as variações de acordo com a resposta que eu tenho, tanto da minha turma, quanto desse aluno que está dentro da minha aula, que precisa ser incluído. Então, pensando em diferentes abordagens, de forma mais direta, você precisa, primeiro, entender o que o aluno não pode fazer, né? Segundo, segurança, então você precisa saber o que é seguro para aquele aluno e baseado nessas informações, você vai ter que direcionar o seu objetivo em prol deste aluno. Então vamos pensar aí que a sua aula, ela vai ser uma aula agora meio que fracionada. Então fracionada por quê? Porque você vai ter duas abordagens, uma abordagem de objetivo para os alunos que não têm deficiência e uma abordagem para o aluno com deficiência. Então você vai ter que ter dois focos na sua aula, né? Sempre pensando no mesmo objetivo. Então eu crio estratégias diferentes com o mesmo objetivo. Então o que vai mudar a minha estratégia é a condição física desse meu aluno. Então pensando no cadeirante, né? Então eu tenho que fazer essa abordagem para que o ambiente, para que o meu espaço se adapte à sua condição. E também é importante a gente estar trabalhando não só nas aulas de educação física, mas também em contexto geral ali, né? O convívio com todos os alunos do colégio, funcionários, você precisa colocar para eles essa importância, porque nem sempre as pessoas estão preparadas para essa recepção, né? Para esse contato. Então nós vivemos numa sociedade que prega a inclusão, porém ela não prepara para que a inclusão aconteça. Então é importante a gente estar trabalhando dessa forma. E a educação física ela vai fazer com que a gente consiga
minimizar, né, essa falta de conhecimento. Então, na própria educação física, você vai estar trabalhando com eles diferentes abordagens. De repente, você pode criar na escola uma situação para que os outros alunos também entendam a questão da deficiência, sempre pensando que o aluno com deficiência no colégio, ele não pode ser como que eu posso dizer, não pode ficar exposto, né? Tipo, vou mostrar para todo mundo que tem um aluno com deficiência. Isso também não gera um conforto, pelo contrário, gera um desconforto. Então a gente precisa trabalhar de forma consciente, mas sem expor esse aluno, né, de uma forma aí que ele se sinta mal por ser visto por todos, né? De repente, a maneira que você abordar, você acaba expondo demais. Então temos que ser sutil nessa abordagem e fazer com que ele participe, com que ele se inclua nas atividades, na proposta, tanto da educação física, mas na proposta pedagógica, na proposta escolar ali, para que ele se sinta à vontade e que a deficiência que ele tem não seja um fator que prejudique, né, o seu desenvolvimento e a sua inclusão ali dentro do colégio. Então, pensando nessa abordagem, esse vídeo para vocês, de forma sucinta, é importante que vocês criem, né, situações, porque dentro da sociedade, dentro da comunidade, dentro do seu grupo, você vai entender o quanto precisa, né, ser feito esse trabalho de conscientização ou não, né? Então tem grupo que você precisa ter um pouco mais de trabalho, né, de desenvolvimento, desenvolver essa conscientização. Então de repente você faz com que os alunos estejam e passem pela situação para que eles entendam as dificuldades, isso é importante também. Então vai variar muito do seu público, mas de certa forma e de forma concreta, é importante que o aluno se sinta bem nas aulas de educação física. E você, como professor, vai ter que nortear isso daí, pensando nas possibilidades. Então, a possibilidade do aluno estar incluído na sua aula vai depender daquilo que você propor, vai depender da segurança que você vai implantar dentro de uma atividade que você tem como objetivo. Então, é possível fazer a inclusão, sim, desde que você tenha essa consciência de que incluir não é apenas colocar o aluno ali dentro da atividade. Então, incluir é fazer com que ele faça parte de verdade da atividade, sempre dentro das suas condições físicas aí. Então, fica para vocês aí esse vídeo de sugestões, né, de como pode ser trabalhado a parte de inclusão, pensando numa criança, né, num aluno com deficiência física. Então você pode também ter um suporte aí baseado nas Paralimpíadas aí que teve um boom esse ano, uma divulgação bem grande. Então essa Paralimpíada pode servir como norte para você, de repente você fazer um trabalho com seus alunos com modalidades específicas para cada tipo de deficiência. Que modalidade um cadeirante pode estar praticando? Quais são as provas do atletismo que um cadeirante pode realizar? Pensando aí numa vivência prática, né? Então você pode estar trabalhando diferentes modalidades baseado no que a deficiência do seu aluno sugere, né? No que a deficiência do seu aluno ela necessita. Então vai muito da criatividade do professor e da boa vontade também. E as possibilidades são inúmeras. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para que você curta e compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, eu vou pedir para que você se inscreva e que a gente venha trazer para vocês aí novas propostas e atividades pensando na inclusão. Então hoje nós falamos sobre alunos e crianças, pessoas com deficiência física, especificamente cadeirantes, e no decorrer aí nós vamos falando sobre diferentes deficiências e como pode ser trabalhado dentro das aulas de educação física. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, valeu!